Você sabe o que faz um gasista? Você sabe onde que ele trabalha? Você sabe quanto que ganha um gasista? Não? Vem no vídeo que eu te conto. Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou engenheiro. Há 17 anos eu trabalho com obras industriais e há 12 anos especificamente trabalho em obras com gás industrial, gás canalizado, tanto gás natural quanto GLP. Hoje eu vou trazer um vídeo muito importante para todos vocês sobre uma função que existe no mercado que poucas pessoas conhecem. Você sabe o que faz um gasista? Você sabe onde que um gasista atua? Você sabe onde que trabalha? Muitas pessoas não sabem. O gasista ele é um profissional responsável pela manutenção de redes de distribuição de gás. Ele é responsável por trabalhar com equipamentos que consomem gás combustível. As pessoas confundem muito a função do gasista. Muitas pessoas acham que o gasista trabalha especificamente na produção de um gás. E ele não trabalha só na produção de um gás. Existem gasistas profissionais que trabalham com a extração, com a produção em plataformas, mas existem gasistas que trabalham também na construção de redes de distribuição, que trabalham em manutenção de equipamentos, que trabalham em pós-instalação. Então são diversas áreas que o gasista pode atuar. Muitas pessoas conhecem o instalador de gás predial e desconhecem o gasista. E na verdade, o que os dois têm em comum? O instalador de gás predial, ou o encanador residencial, ou encanador industrial, seja como for aí na tua região, ele é um profissional que é responsável pela construção de redes de gás. Você imagina aí uma construtora, ela está construindo um prédio, esse instalador de gás predial ele vai até o local e constrói uma rede que vai ser abastecida com gás. E o gasista, ele faz o quê? O gasista ele vem depois do instalador predial, ele faz a conversão dos equipamentos, seja ele de GLP para gás natural ou de gás natural para GLP. Ele trabalha na manutenção desses equipamentos, ele trabalha na instalação desses equipamentos. Nós poderíamos dizer que o gasista, ele é o instalador predial, mas nem todo instalador predial é um gasista. São funções um pouco diferentes. O gasista ele tem mais atribuição, ele tem mais conhecimento profundo, ele tem mais base para poder executar as suas atividades. Não que o instalador predial não seja tão importante, mas é que ele fica um pouco mais limitado apenas na construção de redes, na instalação dessas novas redes em um novo empreendimento. Quais são os benefícios que nós temos hoje para quem atua como um gasista? É uma função que está em um crescimento absurdo. Nós tivemos agora recente um programa do governo federal, a abertura do mercado de gás, onde o governo ele visa minimizar o monopólio no mercado do gás que nós tínhamos. Ele se torna um mercado mais dinâmico, mais competitivo e com menor custo para o consumidor final. Eu lembro que uma vez eu fui buscar minha esposa no trabalho e nós estávamos de moto na BR e o pneu da moto furou. E eram umas 6 horas da tarde, dia de semana, e eu parei num borracheiro. E eu pedi o borracheiro que remendasse o pneu e na época ele falou assim, olha, R$40. Eu falei, tá doido isso tudo? Ele falou, você não é obrigado a fazer não. Se você não quiser, você pode seguir viagem. Eu tinha escolha naquele momento? Não. Se eu não tinha escolha naquele momento, eu tinha que pagar o preço que ele determinou, porque só tinha ele como fornecedor naquele momento. E isso acontecia no mercado do gás.
Todas as empresas, de quem que elas compravam gás? Da Petrobras. Aí o governo veio e criou um novo mercado do gás, onde abriu essa abertura e as concessionárias distribuidoras de cada estado, ela pode comprar o gás de quem ela quiser. O consumidor final, ele pode comprar o gás, ele tem a opção de comprar o gás de outra empresa. Minimizando o monopólio, abaixa os valores. Abaixando o valor, há um impulso para um desenvolvimento econômico maior no país. Existem muitas regiões do nosso país hoje que não têm gás natural. E elas estão passando a ter. Por quê? Isso tem facilitado. Um segundo benefício que a gente temos para quem atua na atividade de gasista, porque ela é uma atividade que não requer muito esforço físico. Ela é uma atividade em que o gasista ele trabalha num serviço mais light, é um serviço mais suave, ele não trabalha tão sujo, ele trabalha numa condição melhor, ele não carrega muito peso, não tem tanto esforço físico. É uma atividade que requer menos esforço físico. Se ela tem menos esforço físico, ela vai ter menos desgaste para o trabalhador. Outro benefício da profissão é que ela não depende de oscilações do mercado. Nós tivemos 2 anos atrás o início de uma pandemia que acarretou diversas áreas, diversas atividades, sofreu o impacto da pandemia e um gasista ele não parou suas atividades porque o gás canalizado que ele leva combustível para que as pessoas façam alimento, ele não parou sua produção. A senhora que mora lá e na sua casa ela usa o gás para fazer comida, ela não deixou de cozinhar. Então, o gás ele é uma necessidade básica que as pessoas têm na sua casa, no seu dia a dia. E isso fez com que o gasista não parasse suas atividades. Na empresa em que nós trabalhamos, ninguém ficou parado na pandemia. Nós trabalhamos normalmente. Trabalhamos com algumas restrições, com alguns cuidados, ofertamos carro para que os gasistas fossem para casa para poder evitar transporte público, mas ser afetado, deixar de trabalhar por causa da pandemia, nós não tivemos. Ninguém na empresa ficou parado na pandemia porque a pandemia impedia de trabalhar. Era um item de necessidade básica, era um item de ação contínua. Não teve nenhum momento que paramos por causa disso. Então hoje o gasista ele tem mercado e ele não depende. É como uma farmácia, é como um supermercado. Pode ter a crise que for. Você vai deixar de comprar remédio? Você vai deixar de comprar um alimento para a tua casa? Não vai. E por que o gasista ele é importante? Você acha que um eletricista ele é importante? Quando uma residência ela tem algum curto-circuito na fiação, muitas pessoas se recorrem a um eletricista. Nós poderíamos dizer que o gasista, ele tanto é para a área de gás, quanto o eletricista é para a área de elétrica. Muitas pessoas, elas não trocam nenhuma lâmpada, elas não mexem nem numa tomada, quanto mais em equipamentos de gás. E equipamentos de gás, quando a gente tem manutenção, quando detecta um vazamento, quando tem algo do tipo, não pode se esperar. Não tem como você deixar um gás vazando para daqui a 2 semanas você corrigir. Uma tubulação de água, se ela vier com vazamento mínimo, você deixa vazando, não tem problema, a não ser desperdício de água que está acontecendo naquele momento. Mas o gás, isso não é possível. Não é possível por causa dos riscos que o gás traz para as pessoas que estão ali naquela região, para as pessoas que estão naquele ambiente. Por isso que o gasista é muito importante, porque ele é um profissional habilitado para poder trabalhar com instalações de gás. Ele é um profissional habilitado para poder trabalhar com equipamentos de gás. Eu vou te falar daqui a pouco onde é que um gasista pode atuar. E você sabe o que você precisa fazer para ser um gasista? Sabe? Não? Para que você seja um gasista, você precisa de passar por um curso de qualificação profissional. Você precisa de passar por um treinamento em que você vai ter alguns conhecimentos básicos para que você exerça a profissão com qualidade, com garantia e segurança.
E para que um gasista seja um gasista de referência, ele precisa de ter conhecimento de algumas outras disciplinas da engenharia. A primeira coisa que o gasista precisa saber é leitura e interpretação de desenho. E você pergunta, mas por que um gasista que vai mexer com rede tem que saber desenho? Porque os projetos de todas as edificações, eles são elaborados através de desenhos. Nós temos desenho do layout de construção, nós temos o desenho de toda a instalação. O gasista precisa de conhecer as outras interferências que vai ter em uma construção, qual que é o afastamento de rede que será necessário, o afastamento de tomadas, onde que vai ficar um ponto, onde que vai ficar um ponto de consumo com fogão, com forno, onde vai ficar um ponto para um aquecedor de passagem, para um aquecedor de piscina. Então, é através de desenho que tudo é representado na engenharia. Todos os equipamentos, ele vem um manual, e no manual vem um desenho, nesse desenho tem a lista de todos os componentes que compõem aquele kit, seja ele de um fogão, seja ele de um aquecedor, seja ele de uma válvula reguladora de gás, seja ele de um medidor que faz a medição de consumo. Todos esses equipamentos, eles são representativos por desenho. Por isso é muito importante que o gasista conheça de desenho. Uma coisa é você saber ler e interpretar desenho. A outra coisa é saber desenhar e elaborar desenho. Hoje nós temos muitos softwares que fazem esses desenhos. Nós temos o AutoCAD, nós temos o SolidWorks e nós temos uma infinidade de software que faz esse tipo de desenho. Agora, ler e interpretar desenho, não tem nenhum software que faz isso para a gente. Nós que precisamos aprender. Então, se você quer ser um gasista, você primeiramente precisa saber ler e interpretar desenho. Se você pegar na tua casa, na tua família, e você pegar um papel e pedir para todo mundo escrever uma frase, você vai ver que todo mundo escreve de uma forma diferente. Tem uns que têm letra bonita, tem outros que têm letra não tão bonita quanto aos outros. Mas uma coisa é fato, todos eles sabem ler e interpretar o que está escrito. Por isso que é importante você aprender a ler e interpretar desenho. Uma segunda coisa que você precisa aprender é entender sobre metrologia. Metrologia é o estudo das medições, onde nós estudamos as unidades de medida dos equipamentos de medida. Na área do gás, nós temos duas medidas que elas são muito importantes: pressão e vazão. A pressão é quando a gente medimos uma pressão que está em determinado equipamento, reservatório ou numa rede. E a vazão, qual que é o consumo instantâneo daquele equipamento. Precisa-se entender tanto de pressão quanto de vazão, além de medidas básicas como metro, centímetro, para poder fazer instalação e redimensionamento de uma rede para instalação em determinado cliente. O gasista de referência, a terceira coisa que ele precisa entender é sobre as normas. Nós temos a NR16, que ela nos orienta sobre periculosidade para as pessoas que trabalham em área classificada, as pessoas que trabalham em instalação e construção de redes pressurizadas com gás, eles têm o direito à periculosidade. Então nós temos a NR16, nós temos a NR20 que fala sobre classificação de áreas, nós temos a NBR, que são as normas brasileiras de recomendação, de regulamentação. Nós temos norma que determina qual que é a cor de cada tubulação. Nós temos instruções técnicas dos corpos de bombeiro que nos dá a orientação em cada estado de afastamento de cada rede, de afastamento de pontos de ignição. Então, o bom gasista, ele precisa de ter o conhecimento dessas normas, porque isso vai ser muito importante no dia a dia dele, quando ele vai executar qualquer atividade. Principalmente quando ele vai atender um cliente leigo, para que ele venda para esse cliente solução. Segundo ponto que o gasista tem que conhecer é sobre equipamentos. Nós temos os equipamentos que consomem gás, fogão, um forno a gás, uma lareira elétrica, um aquecedor de passagem, um aquecedor de piscina, um queimador de um forno. Esses equipamentos, eles são gerados
pelo gás, eles consomem gás. Nós temos os equipamentos também que eles regulam e medem o gás. Você pega um gás canalizado, seja ele o GLP ou gás natural, ele tem uma determinada pressão na rede e precisa de, ao longo dessa rede, instalar equipamentos que façam a redução dessa pressão para que ela chegue até o equipamento final. Então nós temos esses equipamentos que fazem essa regulagem e monitorização dessa pressão do gás nessa rede. E nós temos também os equipamentos que fazem a medição de consumo. Você tem um prédio coletivo e dentro desse prédio você tem 120 apartamentos e você tem uma central de gás instalada lá no hall no primeiro andar. Não é justo que o morador de um apartamento que vai em casa à noite só para dormir, porque ele trabalha isso durante o dia, pague o mesmo valor de condomínio de uma pessoa que frita salgado em casa para vender. Por isso se instalam os medidores de gás para que você consiga saber qual que é o consumo de cada apartamento. Então nós temos esses equipamentos que fazem a medição desse consumo de gás. Um outro exemplo, na casa de todo mundo tem lá o hidrômetro que faz a medição da água que uma concessionária te entrega. O gás é a mesma coisa. A concessionária de gás que entrega um gás canalizado num certo ambiente, numa residência, tem lá na entrada lá um equipamento que faz a medição desse consumo. Todo mês um leitorista vai lá, faz a leitura desse equipamento e manda para fazer o cálculo da conta e ele envia a fatura para o cliente. Outro equipamentos que o gasista precisa de conhecer: ferramentas específicas para a construção de gás. Uma construção de rede de gás, existem diversas formas que ela pode ser construída. Ela pode ser construída com um tubo de aço carbono, ele pode ser de rosca ou pode ser soldado. Você pode construir uma tubulação de rede de gás canalizado com um tubo de cobre. E esse tubo de cobre ele pode ser soldado com estanho ou com foscope. São métodos diferentes, aplicações diferentes, características diferentes. Temos também o multicamadas, que ele é cripado. São características diferentes. Nós temos 3 tipos de rede. Dentre esses 3 tipos de rede, nós temos métodos diferentes de construir cada uma delas. E para cada uma delas, existem umas ferramentas e equipamentos específicos para a construção. E isso que o gasista precisa de entender. Isso que ele precisa conhecer, basicamente, do uso e aplicação dessas ferramentas. E o ponto mais interessante e equipamentos que o gasista precisa de conhecer são equipamentos de detecção de falha. Toda vez que você constrói uma rede de gás canalizado, você, quando vai liberar para consumo do cliente, o que é a última coisa que a gente faz na rede? A gente faz um teste de estanqueidade para verificar se tem algum vazamento ou não, depois faz o comissionamento dessa rede e libera para o consumo. No decorrer do tempo, as pessoas sempre são acionadas. Na empresa a gente recebe todos os dias acionamento de vazamento de gás. Todos os dias alguém liga lá no de emergência da companhia que a gente presta serviço, dizendo que tem um vazamento. E nós deslocamos uma equipe até o local para poder verificar de imediato o atendimento emergencial que tem vazamento de gás. E na maioria das vezes, essa rede ela tá oculta, ela está dentro de parede, a gente não consegue ter acesso. E como que você faz uma detecção dessa? Existem aparelhos e equipamentos que fazem isso. A gente pode utilizar um manômetro, você faz uma pressurização da rede e aguarda para ver se ela vai ter queda de pressão ou não. Existem detectores de gás por infravermelho que faz o monitoramento instantâneo se tem ou não detecção de vazamento de gás naquele momento, naquele equipamento. E existe o teste básico, muito conhecido, muito eficaz, que é o famoso água e sabão, que ele é um teste muito eficiente. Beleza? Então, nós já falamos o que o gasista precisa de ter. Nós falamos sobre os equipamentos que o gasista precisa de conhecer. E vamos dar um exemplo de como que a gente utiliza um gasista em um caso específico.
Todos os dias, na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma equipe que ela faz o atendimento emergencial. Então, eles rodam em turno, então tem alguém disponível 24 horas por dia. E todos os dias a gente recebe chamado de vazamento de gás. O cliente liga lá no telefone de emergência e diz que está sentindo um cheiro de gás no imóvel dele e que a gente precisa de ir lá porque está vazando gás na rede. Maioria das vezes que a gente chega lá, tem vazamento, mas o vazamento não é na rede. O vazamento ele é no equipamento do cliente. E como que a gente detecta isso? Para quem não sabe, o gás na sua forma natural, ele não tem cheiro. Tanto o GLP quanto o gás natural. Lá na sua produção na refinaria, ele é produzido sem cheiro. Ele é um gás indolor, ele é um gás incolor. Então, ele não tem odor nenhum. E esse gás ele é transportado para todos os estados na sua forma natural. E a concessionária que recebe da distribuidora esse gás para fazer a sua redistribuição, ela instala um equipamento chamado odorante, sistema de odorização, que ela adiciona um produto no gás para dar cheiro. E o objetivo deste produto é que nós tenhamos uma segurança olfativa de perceber em um ambiente o vazamento de gás. Então, quando alguém diz que está sentindo um cheiro de gás e nós somos acionados para ir até o momento, e a maioria das vezes o vazamento não é na rede. E nós abrimos o fogão, tiramos uma têmpora, enfiamos um aparelho que detecta por infravermelho e percebemos que o equipamento do cliente é que precisa de ter uma manutenção e ele não tem. E sempre somos acionados por causa disso. E aí que entra um caso específico do gasista. Porque o gasista, ele tem conhecimento técnico específico para detectar esse vazamento e fazer uma manutenção nesse equipamento se for necessário. Então, se fosse talvez acionado um instalador de gás predial, ele ia fazer um teste na rede, jogar água com sabão em todas as conexões e dizer, não tem vazamento aqui. Mas o cheiro persiste no ambiente. Então, o gasista, com equipamento específico, um detector de gás por infravermelho, ele consegue com precisão naquele ambiente ali detectar esse vazamento de gás. Esse é um ponto específico que o gasista consegue atuar. Um segundo ponto que o gasista consegue atuar é na conversão de equipamentos. Nós temos hoje os equipamentos que funcionam para gás GLP, que eles podem ser convertidos para funcionarem com gás natural. E existe o vice-versa. Você pega o exemplo de uma família que ela mora num prédio e ela resolve se mudar desse prédio para um outro imóvel. Quando nesse primeiro prédio que eles moram, eles utilizam gás GLP. Nesse outro imóvel que eles vão morar, lá tem gás natural. E o que se fazer com seus equipamentos? Poucas pessoas desconhecem isso, mas os equipamentos eles podem ser convertidos para trabalhar de um gás para o outro. Ou você faz a abertura dos obturadores, dos bicos injetores, para que ele passe mais quantidade de ar, de gás, e você faça a regulagem da entrada de oxigênio do equipamento. Tanto do gás natural para o GLP ou do GLP para o gás natural, isso é possível e poucas pessoas conhecem isso. Nós já vimos clientes que estavam indo trocar os equipamentos porque não sabia que era possível fazer essa conversão. Isso é um caso específico que o gasista pode atuar. E dentro das diversas áreas de atuação no mercado, eu vou citar 3 formas de um gasista ganhar dinheiro, 3 formas que um gasista pode trabalhar. Você sabe qual elas? A primeira forma é de CLT, ele ser um seletista em uma empresa que presta serviço tanto de construção, instalação de rede ou de manutenção de redes de gás. Então, ele pode trabalhar por uma empresa terceirizada ou por uma empresa distribuidora de gás. Nós tivemos agora a diminuição dos concursos públicos. A maioria das empresas distribuidoras de gás natural de cada estado elas são estatais, algumas já são privatizadas. E com essa redução dos concursos públicos, está se faltando muita mão de obra no mercado.
E o que vem se fazendo? Contratando mão de obra temporária, que é um mote, mão de obra temporária. E vem abrindo vários contratos e a cada ano mais esses contratos vão aumentando a quantidade de equipes, porque a implantação de rede, o aumento de captação de clientes tem aumentado a todos os anos. Então, um funcionário gasista ele pode trabalhar contratado dessas empresas, porque essas empresas têm esse cargo, elas têm essa demanda. A segunda forma que um gasista pode trabalhar é autônomo. Ele pode ser dono do seu próprio negócio. Ele pode prestar serviço de pequenas instalações, pequenos reparos, puxar um ponto de consumo, instalar um fogão, instalar um forno, instalar um equipamento, dar manutenção em equipamentos, dar manutenção no forno, dar manutenção no fogão. No fogão você consegue trocar as válvulas, trocar os bicos injetores. Vários fogões que as pessoas descartam por desconhecer que existem essas peças, o gasista pode estar atuando nesse segmento. Ele pode trabalhar por conta, fazer o seu próprio horário, criar suas demandas e levar sua vida com o seu planejamento. E a terceira forma é ser uma pessoa jurídica. Ele pode ser um microempreendedor individual ou uma própria empresa comum mesmo, e ele pode prestar serviço para construtoras e condomínios. Sempre você andando pela cidade, você vai ver um prédio que está em construção. E hoje toda construção ela tem a rede de gás canalizado. E as construtoras elas não têm mão de obra específica que faz esse serviço. E é um risco muito grande para essas empresas fazerem o serviço de qualquer maneira, porque você vai testar o gás depois que a tubulação, depois que a rede estiver pronta, depois que o prédio está pronto. E depois uma rede que está embutida, você descobre que tem um vazamento no meio dela, como que você vai fazer? Tem que ser feito por alguém que tenha conhecimento, que garanta segurança e que garanta qualidade. Um gasista, pessoa jurídica, pode trabalhar dessa forma. E pode também trabalhar para condomínios. Vários condomínios são antigos e eles precisam de fazer manutenção na sua rede. Ele precisa de fazer as trocas dos reguladores, pois eles têm data de validade. E muitos não fazem isso. Se um gasista chegar num condomínio, batendo na tua porta e pedindo, olha, deixa eu fazer uma inspeção da tua rede sem compromisso, ele vai encontrar demanda de um serviço que seja executado. E uma coisa, para quem está do outro lado, é quando ele não sabe que existe algo errado. Outra coisa é quando ele passa a saber. Então, quando alguém descobre, olha, aqui tem um ponto de fuga de gás, ele é mínimo, mas ele existe. E ele não vai aceitar que aquilo continue daquela forma, ele vai querer resolver aquilo. E um bom gasista, ele tem capacidade de trabalhar dessa forma. Ele consegue trabalhar desse jeito. Então, significa a dica aí. Quem quer atuar no mercado, quem já atua, você pode ser funcionário, você pode ser autônomo, você pode ser um empresário. Até subcontratar pessoas para que venham trabalhar para você. E muitas pessoas falam que trabalhar como gasista é uma atividade perigosa. E eu concordo com elas. Sim, é uma atividade perigosa. Tão perigosa quanto um motoboy. Tão perigosa quanto um motorista de aplicativo, um motorista de ônibus que está na rua sujeito a sofrer um acidente de diversas formas. Um gasista é tão perigoso quanto um empacotador de mercado que está ali naquele momento sujeito a sofrer um assalto. Ele é tão perigoso quanto um açougueiro que tem o seu risco de cortar o seu próprio pulso. Um gasista é tão perigoso quanto uma costureira que, por anos de vida, ela tem o risco de adquirir uma lesão alérgica e ela perdeu alguns movimentos porque durante a vida inteira ela trabalhou numa condição desfavorável, fazendo movimentos repetitivos. Toda atividade que, se você for pensar, tem risco. Toda atividade ela tem o seu perigo. Tem perigo para o médico. O médico pode contrair uma doença no momento de uma cirurgia. Como é que você vai falar que não? Ele está exposto a um risco biológico. Tem pessoas que estão expostas a um risco químico, trabalham com produto químico. E você trabalhar a vida inteira com produto químico, se você não utilizar o equipamento de forma adequada, ao longo do tempo pode adquirir uma doença, pode adquirir uma lesão.
Se você trabalhar com altura, você tem o risco de queda, você tem o risco de trabalho sobreposto, de objetos caírem sobre essa pessoa. Então, qualquer atividade que você for pensar tem risco. Então, o gasista, como qualquer outra profissão, tem seus riscos, mas eles podem ser minimizados e controlados com medidas preventivas. Então, se você seguir um procedimento correto, trabalhar da forma correta, utilizar os equipamentos adequados, os equipamentos seguros, você vai minimizar esses riscos. Tem pessoas que trabalharam a vida inteira dentro de refinaria e nunca sofreram um acidente. E tem pessoas que trabalhavam varrendo rua, foram atropelados. Então, o risco ele existe em todas as profissões. E vamos fazer uma comparação. O que é melhor? Você trabalhar de gasista ou você trabalhar de soldador? Um soldador hoje, ou ele atua numa fábrica, numa caldeiraria, trabalha com perneira, uniforme, um avental de raspa, luva, máscara, fogo, calor, o dia todo. E um gasista, que trabalha instalando gás, dando manutenção, e os dois hoje têm basicamente o mesmo salário no mercado. Hoje um gasista ganha praticamente, ou até mais em alguns locais, do que soldador. E o que é melhor trabalhar? Lógico, porque nós temos que pensar em consideração o seguinte, com a reforma da Previdência, nossa aposentadoria vai sair quando nós alcançarmos 65 anos. E é muito mais fácil você trabalhar numa profissão que te requer menos esforço para que você chegue até essa idade do que você vai levar numa profissão que te exige muito. Então fica aí a dica para você que conhece do mercado, para você que queira conhecer sobre a atividade. Tá aí o vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha, manda para os seus amigos, deixa aqui embaixo seu comentário, que em breve teremos mais vídeos informativos para você. Beleza? Muito obrigado pela tua atenção. Um abraço.